Covarde é o senhor que se aproveitou dessa situação. O senhor falou 10 vezes. Isso não é justiça em nenhum lugar do mundo. E o que essa Câmara tá fazendo aqui é praticando injustiça. Mas aqueles que são pegos roubando, a eles nada acontece, aliás, nem o dinheiro devolve. Olá e seja bem-vindo. A esquerda decidiu eliminar os opositores um por um do parlamento. E o primeiro alvo foi o deputado Gilvan da Federal, sob a acusação de ter ofendido uma suposta amante da lista da Odebrecht, cuja identidade era até então incerta. O PT parece estar buscando silenciar as vozes dissidentes, como evidenciado pelas declarações do deputado do PT Paulo Pimenta, que aproveitou a oportunidade para denegrir o deputado opositor. Maria do Rosário justificou a ação como uma defesa das mulheres e da própria democracia. No entanto, os petistas ouviram as verdades expressas pelos deputados Sargento Faur e Marcel Van Hatten. Vejam o embate. Essa sessão ela é muito importante para o parlamento e ela é muito importante para a democracia, presidente. O ambiente do debate das ideias, da divergência e do respeito, senhor presidente. E do respeito. Essa atitude, senhor presidente, que alguns aqui tentam classificar como hombridade, não tem nada de hombridade, é covardia. Eles se retratam por covardes. Porque diante da certeza da punição, diante da certeza que foram pegos, eles se acovardam. E falam na mãe, e falam na filha, e falam na esposa, e pedem desculpa. Porque esta é uma conduta típica dos covardes. E esse espaço, o espaço do parlamento, não é o espaço da covardia. E dizer para o parlamento que nós não vamos tolerar mais que parlamentares desqualificados, que têm uma trajetória de covardia, queiram transformar esse ambiente num ambiente da ódio, da intolerância e da lacração. É uma oportunidade para que ele possa compreender que este não é o ambiente desta conduta desqualificada, covarde, violenta, vil, que caracteriza a postura dele aqui dentro, desde o momento que ele chegou. Chega, senhor presidente, chega de covardia aqui dentro dessa casa. Chega desse ambiente de intolerância e de impunidade. Ou alguém acha que se enrolar na bandeira do Brasil é um escudo contra a covardia e contra a impunidade? Não é, senhor presidente. Aliás, é uma desonra para esse país ver essa bandeira no ombro de que ela está. Eu espero que essa casa hoje, aqui... Isso é um paredão de fuzilamento, senhor presidente? É um paredão de fuzilamento? É um paredão de fuzilamento? Vamos ouvir o deputado. A total hipocrisia, senhor presidente. Não tem condições de ter tranquilidade no momento desse. Vamos... Tá garantida a palavra e garantido o tempo do deputado. Vamos Vossa Excelência, não é indivíduo. Vossa Excelência... É um paredão. Eu lidei 20 anos com vagabundo, com criminoso, nunca tratei ele da forma que o deputado Gilvan está sendo tratado aqui. O deputado Gilvan vai ter oportunidade de falar. O deputado Gilvan vai ter outra oportunidade de falar. Não falou nada sobre como a presidenta Gleisi foi tratada. O senhor é tão covarde quanto? Eu peço... Presidente, covarde. Eu peço por gentileza que puxar a folha corrida aí tá feio, hein, presidente? Vamos garantir a palavra do deputado Puxar a folha Paulo corrida Pimenta. aí de quem tá falando tá feio, hein? Pois não, deputado. Deputado Paulo, seu tempo tá garantido, tumultuar e vai embora. O momento tá se aproveitando do momento que o camarada tá numa situação difícil, rapaz. Puxar a folha corrida aí é difícil. Presidente, se a gente permitir que a fala de qualquer parlamentar seja interrompida dessa forma... Vamos, por gentileza, vamos terminar. Senhor presidente. Se Vossa Excelência quiser se inscrever para falar, Vossa Excelência pode se inscrever. Vamos ouvir o deputado Paulo Pimenta. Essa é uma demonstração, senhor presidente, do que eu estava dizendo. Na hora que a deputada foi ofendida, não gritou aqui, não levantou os gritos, que era uma covardia o que estava sendo feito com relação a uma mulher que sequer estava aqui presente. Isso é uma falsa moral, covarde e hipócrita, e acha que vai nos intimidar. Gritando fora de microfone. Então nós vamos aqui hoje dar um sinal para o país e dizer, chega! Chega de covardia, de hipocrisia, vai ser punido. Obrigado, senhor presidente. Olha, tudo que o deputado Paulo Pimenta falou aqui, por mais asqueroso que seja, porque ele aproveitou de um momento em que o Gilvan não tem as mínimas condições de reagir, até porque ele está sendo submetido
digamos, um julgamento, ele está amparado no artigo 53, da mesma forma que, na minha concepção, o Gilvan estava amparado no artigo 53. Eu vou ler aqui, é redundante, mas para quem está assistindo na internet, deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Qual parte desse artigo o senhor não entendeu, senhor relator? No seu relatório eu não vi o senhor constando isso. O senhor está constando aqui que o Gilvan cometeu isso e juntando um monte de artigo, menos o artigo 53 da Constituição Federal. Então, o senhor recebeu uma missão, está cumprindo a sua missão. Esses acordos que são feitos aqui, por mais que as pessoas venerem que acordos devem ser cumpridos, eu não concordo. Quando veio presidente da Câmara, Hugo Mota, tem autoridade sim para presidir a Câmara, foi eleito por deputados e deputadas, né, no voto secreto, no voto dos deputados e deputadas, mas o presidente Hugo Mota não tem poder para decidir quem é punido e quem não é punido aqui. Quem tem que decidir é o relator e os deputados que vão votar. E não tem nada com vir com acordo de 2 horas da manhã para melhorar ou piorar a situação de deputados. Eu acho que o Conselho de Ética tem que ser soberano. Eu falo, eu sou o Sargento Faur. Se eu pegar um relatório para fazer, se eu pegar, é por isso que já não me dão. Se eu pegar um relatório para fazer, eu vou fazer com o que manda a minha consciência. Ninguém vai falar para mim, tá aqui, esse cara precisa ser caçado, esse cara precisa ser punido. Eu vou com a minha consciência, da mesma maneira que meus votos no plenário são votos de consciência, de acordo com que os meus eleitores e com o compromisso que eu tenho com meus eleitores, e não por venda de voto através de emendas parlamentares, de cargos e de ministérios. Os meus votos não. Por isso eu sou o Sargento Faur. Então aqui eu falo, o senhor não colocou no seu relatório nada do artigo 53. Tempos atrás, presidente, na outra legislatura que primeiro mandato meu, deputado Glauber, numa audiência pública e depois na tribuna, no mesmo dia confirmou, xingou o juiz, na época ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de ladrão. Xingou na comissão, na presença do ministro, e depois na tribuna. Eu estava nas duas situações, tá? Foi para o Conselho de Ética. Sabe qual foi o resultado no Conselho de Ética? Está amparado pela sua imunidade parlamentar, artigo 53. Eu vibrei, falei, pô, Sérgio Moro é uma referência para mim. É um cara que eu admiro demais, que meteu um ladrão na cadeia. Agora, deputado Glauber estava amparado pelo artigo 53, então eu quero apenas um mesmo peso e a mesma medida para todos os deputados que vierem aqui nesse conselho, submetido a julgamento por palavras, tá? Nós temos que excluir da Câmara ladrões corruptos que vendem emenda, que cobram pedágios de emenda. Aqui nós temos que excluir deputados. O que vocês estão criando aqui, vocês sabem o que vocês estão fazendo? Vocês estão amedrontando os deputados. Aqueles deputados mais tranquilos, mais maneiros, vão ficar com medo de usar a palavra, tá? Por quê? Porque nós nunca sabemos. Por exemplo, deputado Paulo Pimenta chamou o Gilvan de covarde e desqualificado várias vezes de covarde desqualificado, e fala que nós temos que ter um debate sadio. Aonde que nós podemos ter um debate sadio se um deputado xinga outro, aproveitando-se da fragilidade que ele está sendo submetido a um julgamento aqui, que se ele falar um A, sobe para 6 meses, e ele chama de desqualificado e de covarde. Covarde é o senhor que se aproveitou dessa situação. O senhor falou 10 vezes. O senhor falou 10 vezes covarde, chamou também o sargento Gonçalves de covarde. Então eu estou lhe dando o mesmo medicamento que o senhor deu para os outros. Então nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Nós precisamos ser justos. O Conselho de Ética muitas vezes foi criticado no Brasil por não agir diante da violência contra as mulheres deputadas, de todos os partidos. Hoje nós podemos ter uma decisão histórica, onde a gente diz para o Brasil que a violência contra a mulher não é aceitável em nenhum lugar e que a Câmara dará o exemplo.
A aprovação, portanto, dessa representação, nos termos que o relator propõe, ela é um marco institucional, não apenas a punição do deputado Gilvan, que o senhor busca ser justo e que o Conselho está buscando ser justo em tudo, porque é muito, muito grave, mas principalmente também, nesse momento, em defesa da própria democracia. O que o Conselho de Ética hoje está fazendo não é justiça, pelo contrário, é injustiça. E aqueles que sofrem injustiça, como está acontecendo hoje com o deputado Gilvan, que, aliás, pediu desculpa, se retratou e mesmo assim está sendo punido, o que acontece com quem sofre injustiça perante os olhos do povo, senador Magno Malta, sem dúvida nenhuma, é a posterior vontade de realmente dar-lhes justiça. E eu tenho certeza, deputado Gilvan, que você vai sair muito maior disso do que entrou. Eu tenho certeza que os seus algozes, inclusive, se arrependerão do que estão fazendo hoje com você. E os seus algozes são justamente aqueles que, a exemplo do que vi acontecer agora há pouco, agem covardemente contra todos aqui que não concordam com as suas palavras. Aliás, que não comungam das suas ideologias, ou que não comungam com a forma como cometem os seus delitos. Aqui, nós estamos vendo um homem que pediu desculpa por algo que falou, se retratou. Mas aqueles que são pegos roubando, a eles nada acontece, aliás, nem o dinheiro devolve. Então, senhor presidente, eu tenho aqui que essa indignação da bancada feminina é muito seletiva. Lula, certa vez, chamou mulheres do seu partido de mulheres do grelo duro. Me perdoem a palavra, não é do meu vocabulário, mas é do vocabulário do Lula em relação às mulheres. Houve um colega deputado que disse, foi repetido aqui também, por um colega parlamentar mais cedo, que a ex-primeira-dama brasileira, esposa de Jair Bolsonaro, era a assessora mais... Não vou repetir a palavra que ele utilizou não no tweet dele, deputado Pimenta, mas foi um absurdo. E eu não vi indignação de nenhuma mulher do PT nesse sentido. Nem com a fala do Lula, nem com a fala desse colega parlamentar em relação à ex-primeira-dama do Brasil. Então a fala do deputado Gilvan foi muito, muito feliz. Porque ele disse, se servir para que o outro lado, que comete ainda delitos piores, em se tratando de delitos as falas aqui feitas, que eles também passem a ser punidos. Eu vou, inclusive, aqui dizer que, conversei há pouco com o deputado Sóstenes, na minha visão, o próprio deputado Lindbergh também tem que ser acionado pelo PL no Conselho de Ética. Porque eu estava na sessão, a parte da tarde eu perdi. A parte da manhã, a parte da tarde pela qual Vossa Excelência responde, eu perdi. Mas na parte da manhã, que não consta do relatório, como consta a parte da tarde, com o peso que lhe dá a punição, na parte da manhã eu vi o deputado Lindbergh Farias chamando Vossa Excelência de desqualificado, de covarde, de bandido. Eu vi tudo isso com os meus próprios olhos, senhor presidente. E a mesa não fez nada a respeito do deputado Lindbergh. Esse dia aqui vai ficar registrado como um dia em que o Conselho de Ética decidiu dar uma punição sumária para um parlamentar de forma desequilibrada em relação a tudo o que tem feito até agora. Não que eu defenda as omissões desse Conselho de Ética, muito antes pelo contrário. Mas nós temos um deputado federal aqui que chutou para fora da casa um cidadão, e está com amplo direito de defesa, está até agora e ganhou 60 dias para se defender e etc, etc. Enquanto outro que falou, pediu desculpa, está aqui recebendo uma punição de 3 meses. Deputado Sóstenes, isso não é justiça em nenhum lugar do mundo. E o que essa Câmara está fazendo aqui é praticando injustiça. Que é o que o PT adora fazer. Aliás, foge das barras da justiça sempre, só gosta da justiça quando está do lado deles, como é agora nesse consórcio, junto com o STF, Polícia Federal sob controle, perseguindo todo mundo. Não sabem fazer democracia. E para concluir, mais cedo, o deputado Luiz Lima falou até um pleonasmo. Ele disse que defende o artigo 53 para o comunista
poder defender suas ideias e até para quem é contra a democracia ir para a tribuna dizer que é contra a democracia. É um pleonasmo, porque o comunista sempre é contra a democracia. Não tem lugar nenhum do mundo em que o comunismo foi um partido que chegou ao poder e deu chance para uma oposição. Não, é sempre partido. É sempre partido único, é sempre perseguição, é sempre a utilização do aparato policial contra quem pensa diferente, não contra quem comete crimes. Portanto, senhor presidente, mais uma vez registrada aqui minha opinião. Eu sei que até para Vossa Excelência eu vejo aqui, me parece uma situação muito desconfortável, Vossa Excelência que é presidente e tem presidido bem esse colegiado, muito desconfortável. Eu entendo até que a punição, ainda que seja de 3 meses, eu pediria para os colegas clemência, votaria contra, mas que todos pudessem pelo menos concordar com uma punição de censura ou de 1 mês que fosse. Mas vai passar como algo desequilibrado, exagerado, e no fim das contas, senhor presidente, para concluir, quem vai sair maior vai ser o Gilvan, eleito deputado federal mais votado do Espírito Santo, ou quem sabe até senador do seu estado. Muito obrigado, senhor presidente. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados aprovou a suspensão cautelar do mandato do deputado Gilvan da Federal por 3 meses, alegando suposto comportamento incompatível com o decoro parlamentar, em meio a uma discussão iniciada pelo deputado do PT, Lindbergh Farias.